Olá, seja bem-vindo ao canal Segredos da Argélia. Saiba hoje por que as crises em países árabes estão intensificadas com a pandemia. Pesquisadores respeitados reuniram-se recentemente numa mesa redonda da Casa Árabe, realizada via YouTube, para discutir o impacto e os desafios enfrentados pelos países árabes afetados pelo Covid-19. Trata-se de uma ferida não cicatrizada, em maioria aberta na Primavera Árabe e agora, em época de pandemia, vem à tona. Em fevereiro, o foco da infecção estava na China, mas rapidamente se mudou para o Irã, atingindo até os mais altos níveis do poder iraniano, como vice-ministro da Saúde. O epicentro da República Islâmica foi estabelecido na cidade de Qiom, e vários países vizinhos foram alertados sobre o vírus, suspendendo voos, fechando fronteiras, cancelando eventos de massa, incluindo orações. A suspensão de orações e de aeroportos como Dubai, Catar, Bahrein será uma crise sem precedentes, afirmou Rasman Amirah, principal pesquisadora do Real Instituto Elcano. Destacou ainda a importância de levar em conta que, além da crise econômica já sentida nos países da região, também existe uma pressão demográfica e problemas nos serviços de saúde, que a pressão política que já existe em lugares como Beirute, Argel, Bagdá, e que a pandemia poderia explodir essa panela de pressão em uma escala mais séria que antes. Onde está a principal fraqueza dos países árabes que enfrentam a crise do Covid-19? Os especialistas são claros. Na situação já extrema que a maioria dessas nações enfrentam, é uma crise multidimensional. Existem diferentes graus de maior ou menor vulnerabilidade. Existem países mais expostos às economias do sul da Europa, que agora foram duramente atingidos, ou aqueles que dependem principalmente do turismo ou de envio de fundos por cidadãos que já vivem na Europa e que enviam dinheiro para suas famílias, mas que não podem mais fazê-lo agora. Além dessa vulnerabilidade que foram exacerbadas pela crise do corona, os pesquisadores estão questionando se os dados fornecidos pelos governos desses países com relação ao Covid-19 são completamente precisos, simplesmente porque eles não podem permitir uma compreensão profunda e realista da situação de propagação da doença. No mundo árabe, existem 2 enfermeiros por 1.000 habitantes e o gasto em saúde corresponde a 5% do produto interno bruto, PIB. Enquanto na média mundial são 8 enfermeiros por 1.000 habitantes e o gasto médio é de 10% do PIB. Uma grande incerteza econômica está pairando. Embora ainda estamos em um estágio inicial onde os casos de contágio não são tão pronunciados quanto nos Estados Unidos ou Europa, existem emergência de saúde e aumentará o desconforto geral. E se somarmos a queda acentuada e pronunciada, a crise econômica e principalmente devido à queda histórica no preço dos barris de petróleo e do turismo, poderia detonar esses países, afirmou um dos pesquisadores. Se todos os países da região não serão afetados da mesma maneira, deve-se ter em mente que os estados que compõem o mundo árabe são muito diferentes. Existem os países do Golfo mais desenvolvidos e com melhor sistema de saúde e que foi demonstrado desde que, segundo os dados, o Emirados Árabes Unidos e Bahrein, 2 dos países mais ricos, conseguiram realizar testes maciços e assim controlar melhor o vírus. Outra questão que preocupa os pesquisadores é como isso afetará o confinamento obrigatório em países onde a maioria da população vive diariamente e tem pouca atividade econômica. Cita, por exemplo, o Egito, onde 80% da população trabalha no que chamamos de economia informal, explica o professor universitário do Cairo, ou seja, uma economia subterrânea, em que não tem direitos ou seguro de saúde e onde são pagos diariamente.
O verdadeiro desafio será que os governos enfrentam o preço do petróleo e dos hidrocarbonetos em uma guerra de preços já iniciada pela Arábia Saudita, afirmam os oradores. Essa é uma situação sem precedentes que passará por transformações que exigirão uma mudança na maneira de agir e que poderá ser uma oportunidade para negociar um novo contrato social. Deve-se notar ainda nesta linha que a paz social nessas circunstâncias desfavoráveis está em perigo com o Covid-19. Também em lugares como Síria, Iêmen, Líbia ou Palestina, onde apenas piorará ainda a disfunção da infraestrutura e a falta de suprimentos. Apesar das más notícias, é verdade que algumas abordagens aparentemente impossíveis foram vistas, como relatada por Soler. O Hamas e o governo israelense realizaram uma colaboração mínima e no Iêmen a intensidade do conflito foi reduzida, apesar de, no entanto, ele garantir que o Covid-19 não será o repelente que encerrará essas batalhas. Por hoje é só. Filemen, assalamu alaikum, bye bye.